Nesse instante, vamos unindo nossos corações, entrelaçando nossas auras, esquecendo dos problemas da semana. Pedimos a presença do mentor do lar, humildemente, e de todos que aqui estão presentes. E assim, nos ligando mentalmente com as correntes de higienização que vão recolhendo e tirando formas e pensamentos e vão instaurando uma rede magnética, e tudo de negativo será levado para as colônias de tratamento, e tudo de negativo será levado para as colônias de tratamento. E assim vamos sentindo nossa casa toda limpa e purificada, e que nos acompanhe neste evangelho Ricardo e Ismael. Dos anjos guardiões eu vou até Maria, encontro com o seu filho fiel, e a Jesus eu peço que nos leve ao nosso Pai maior. Eu agradeço e quero que permita a ser o evangelho só do amor. E assim seremos o seu evangelho. E assim seremos o seu evangelho. Vibrem pro pai e pra mãe, vibrem para um lar mais gentil, vibrem aos nossos irmãos e para o nosso Brasil, vibrem para o enfermo e para o são, vibrem o amor fraternal, vibrem por cada nação e pela paz mundial. Vibrem pro pai e pra mãe, vibrem pro ar mais gentil, vibrem aos nossos irmãos e para o nosso Brasil, vibrem pro enfermo e pro são, vibrem o amor fraternal, vibrem por cada nação e pela paz mundial. Vibrem pro pai e pra mãe, vibrem pro ar mais gentil, vibrem aos nossos irmãos e para o nosso Brasil, vibrem pro enfermo e pro são, vibrem o amor fraternal, vibrem por cada nação e pela paz mundial. E assim seremos o seu evangelho. Graças a Deus. Uma boa noite a você, meu querido irmão, a você, minha querida irmã. Que a paz do nosso Mestre, Senhor Jesus Cristo, esteja em nossos corações. Aqui estamos, felizes por mais um encontro
com a espiritualidade maior, nossos mentores espirituais, as falanges trabalhadoras da seara de nosso Senhor Jesus Cristo, e não poderia ser diferente, a presença inconfundível que nós sentimos pela vibração de paz e de amor do nosso Mestre, nosso Senhor Jesus Cristo, pois foi Ele mesmo que nos disse no seu Evangelho: onde estiverem reunidas em meu nome 2 ou mais pessoas, eu estarei junto delas. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, caros internautas, elevemos nossos pensamentos, confiemos na presença desses missionários da luz e que nós possamos aproveitar bem esses momentos. O culto do Evangelho no lar é para nós um momento de reflexão, de aprendizado, de fortalecimento das energias físicas, psíquicas e espirituais, pois através desse tratamento que nós recebemos nas orientações dos Espíritos de Luz, o Evangelho, nós estaremos abrindo as comportas de nossas almas, renovando as nossas energias, as nossas vibrações, os fluidos que nos envolvem. E isto trará para o nosso corpo físico novas disposições. E então, confiemos, poderemos deixar uma vasilha com água, porque também receberemos os fluidos trazidos pelos bons espíritos, a magnetização que nós necessitamos individualmente. Então, seja para nós agora a presença e a luz de nosso Senhor em nossos lares e em nossos corações. Vamos nos preparar fazendo uma oração, uma prece, pedindo a Deus e a Jesus que nos permita nesses momentos sermos auxiliados por esses amigos trabalhadores da seara de nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus, divino amigo, estamos felizes por mais este momento de paz e de luz no aprendizado das lições do Evangelho que a doutrina espírita nos oferece, revivendo os teus ensinamentos, trazendo a luz que nós necessitamos para a nossa caminhada terrena. Te pedimos, Senhor, que nos ajude nesses momentos, que as nossas mentes e os nossos corações possam estar nesta sintonia da paz, do amor, da luz, para absorvermos a orientação da noite. Obrigado, Senhor Jesus. Assim seja. Vamos então
a lição da noite que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 21, que tem como título Haverá falsos cristos e falsos profetas. No item 10, subtítulo Os falsos profetas da erraticidade. Os falsos profetas não estão somente entre os encarnados. Eles estão também, e em maior número, entre os espíritos orgulhosos, que, sob a falsa aparência de amor e de caridade, semeiam a desunião e retardam a obra emancipadora da humanidade, misturando-a com os seus sistemas absurdos que eles promovem através dos seus médiuns. E para melhor fascinarem aqueles a quem eles querem iludir, para darem mais peso às suas teorias, eles se apoderam sem escrúpulo de nomes que os homens só pronunciam com muito respeito. São eles que semeiam o fermento do antagonismo entre os grupos, que os levam a se isolarem uns dos outros e a se olharem negativamente. Só isso bastaria para os desmascarar. Agindo assim, eles mesmos dão um desmentido formal ao que eles pretendem ser. Logo, cegos são os homens que se deixam cair em uma armadilha tão grosseira. Porém, há muitos outros meios de os reconhecermos. Espíritos da classe à qual eles dizem pertencer precisam ser não somente muito bons, mas também eminentemente racionais. Pois bem, passem os seus sistemas pelo crivo da razão e do bom senso, e vocês verão o que restará. Então, convenham comigo que todas as vezes que, como remédio para os males da humanidade, ou como um meio de chegar à sua transformação, um espírito indica coisas utópicas e impraticáveis, medidas pueris e ridículas, e quando ele formula uma teoria contraditória com as mais elementares noções da ciência, então, esse não pode ser senão um espírito ignorante e mentiroso. Por um lado, creiam que, se a verdade nem sempre é apreciada pelos indivíduos, ela é sempre apreciada pelo bom senso das massas, e isso também é um critério. Se dois princípios se contradizem, então vocês terão a medida do valor intrínseco deles quando verificarem qual dos dois encontra mais apoio e simpatia.
De fato, seria ilógico admitir que uma doutrina cujo número de seguidores diminui fosse mais verdadeira do que aquela que visse o seu número aumentar. Querendo que a verdade chegue a todos, Deus não a confina num círculo restrito. Ele a faz surgir em diferentes pontos, a fim de que, por toda a parte, a luz esteja ao lado das trevas. Rejeitem impiedosamente todos esses espíritos que se apresentam como conselheiros exclusivos, pregando a divisão e o insulamento. Quase sempre são espíritos vaidosos e medíocres, que procuram se impor aos homens fracos e crédulos, dispensando-lhes exagerados louvores, a fim de os fascinar e de tê-los sob a sua dominação. Geralmente são espíritos famintos de poder, déspotas públicos ou na sua vida privada, que ainda querem ter suas vítimas para tiranizar depois da morte. Em geral, desconfiem das comunicações que trazem um caráter de misticismo e de estranheza, ou que prescrevem cerimônias e atos estranhos. Aí, sempre há um motivo legítimo para suspeitas. Por outro lado, creiam bem que, quando uma verdade tem de ser revelada à humanidade, ela é, por assim dizer, instantaneamente comunicada a todos os grupos sérios que dispõem de médiuns sérios, e não a este ou àquele, com exclusão dos outros. Ninguém é médium perfeito se estar obsidiado. E existe uma obsessão flagrante quando um médium só está apto a receber comunicações de um determinado espírito, por mais alto que este espírito procure colocar-se. Consequentemente, qualquer médium ou qualquer grupo que se ache privilegiado por comunicações que só ele pode receber e que, por outro lado, esteja sujeito a práticas que beiram a superstição, então este está indubitavelmente sob o domínio de uma obsessão das mais caracterizadas, sobretudo quando o espírito dominador se exibe com um nome que todos nós, encarnados e desencarnados, devemos honrar e respeitar, e não deixar que seja usado em qualquer propósito. É incontestável que, submetendo ao crivo da razão e da lógica, todos os dados e todas as comunicações dos espíritos, será fácil repulsar o absurdo e o erro. Um médium pode ser fascinado e um grupo pode ser iludido, mas
o controle severo dos outros grupos, a ciência adquirida, a elevada autoridade moral dos dirigentes de grupos, as comunicações dos principais médiuns que recebem um cunho de lógica e de autenticidade dos nossos melhores espíritos, então rapidamente será feita justiça a esses ditados mentirosos e astuciosos, emanados de uma turba de espíritos mistificadores ou maus. Mensagem de Erasto, discípulo de São Paulo, na cidade de Paris, em 1862. É uma mensagem muito importante para as nossas reflexões e estamos observando a clareza com que Erasto traz para nós como identificar um espírito enganador. E então, nós, como estudantes dessas mensagens que nos são trazidas através da mediunidade, precisamos estar sempre atentos. E especialmente o médium que está recebendo as comunicações. Porque nós estamos vendo as consequências de dar ouvidos, de aceitar essas palavras, essas ideias, essas mensagens que têm o objetivo de desvirtuar a convivência num grupo que busca entender a verdade, conhecer os ensinamentos libertadores do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E então, quando nós vemos Erasto dizer sobre esses espíritos que vão trazendo comunicações, insuflando pensamentos negativos, pensamentos distorcidos da caridade, do amor ao próximo, do perdão, da indulgência, tudo o que nós temos aprendido com o Evangelho de Jesus. Se existe algo nessas comunicações que estão em discordância com estes ensinamentos, nós não poderemos e não deveremos dar crédito, não é? Para que nós então possamos ter a nossa firmeza nas nossas ações, especialmente quando se trata da convivência em grupos. Quantos grupos, quantos companheiros de estudo já foram enganados, não só por comunicações que nós recebemos às vezes através da mediunidade escrita ou da psicofonia, mas também, em mais frequência, existem espíritos que vão trabalhando o nosso pensamento sem nós percebermos. Aos poucos, eles vão percebendo a nossa fragilidade com relação ao convívio com as pessoas, com os companheiros de estudo. E então, de uma forma muito sutil, eles vão insuflando em nossos pensamentos, trazendo ideias que vão nos separar do grupo de estudos, do grupo que nós estamos ligados na nossa casa de oração. É preciso, então, estarmos sempre atentos, vigilantes, procurando na oração, na meditação, termos como nos proteger dessas ideias,
desses pensamentos e também das comunicações, como estamos vendo aí, né? E então, como a mensagem está bastante clara, nós vamos deixar para as reflexões de cada um de nós naquilo que estamos sendo empenhados nas nossas tarefas da nossa casa de oração ou do nosso centro espírita, o grupo onde nós participamos, para que nós então tenhamos bastante discernimento nessas comunicações. E especialmente quando nós estamos tratando de assuntos graves na casa espírita, resoluções aonde é preciso ter uma união do grupo, é preciso ter diálogo, bom senso, confiança no momento em que nós vamos expressar as nossas ideias, para não criarmos aquela adversidade por pessoas não pensarem como nós, não aceitarem as nossas opiniões e nós então começamos a ter um sentimento de mágoa, né? Temos uma certa prevenção para com aquelas pessoas. Isso começa a trazer um distúrbio no convívio daquele grupo, né? E então, com as palavras que nós estamos vendo aí de Erasto e com a meditação, com as orações, confiantes na orientação dos bons espíritos, nós então estaremos nos protegendo desses embustes, destas falsas ideias, né? E assim nós deixamos aí, para que possamos rever em detalhes quantas orientações Erasto está dizendo para nós. E agora nós vamos ao livro Segue-me. Livro Segue-me é do nosso benfeitor Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Auxiliar e servir. No Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 27, Jesus nos diz: e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Palavras de Emmanuel. Irmãos, quando estiverdes à beira do desânimo, porque alfinetadas do mundo vos hajam ferido o coração, quando o desespero vos ameace, à vista das provações que se vos abatem na senda, reflitamos naqueles companheiros outros que se agoniam junto de nós, em meio dos espinheiros que nos marginam a estrada. Nos que foram relegados à solidão, sem voz de amigo que os reconforte. Nos que tateiam em pleno dia, ansiando por fio de luz que lhes atenue a cegueira. Nos que perderam o lume da razão e se despencaram na vala da loucura. Nos que foram arrojados à orfandade, quando a existência na terra se lhes esboça em começo. Naqueles que estão terminando a romagem no mundo atirados à ventania. Nos que desistiram do refúgio na fé e se encaminham desorientados para as trevas do suicídio.
nos que largaram a delinquência nos que se largaram à delinquência, comprando arrependimentos e lágrimas na segregação em que espiam as próprias faltas. Nos que choram escravizados à penúria, a definharem de inação. Façamos isso e aprenderemos a agradecer a bondade de Deus, que a todos nos reúne em sua bênção de amor. De vez que a melancolia se nos transformará no ser em clarão de piedade, ensinando-nos a observar que, por mais necessitados ou sofredores estejamos, dispomos ainda do privilégio de colaborar com Jesus na edificação do mundo melhor, pela felicidade de auxiliar e pelo dom de servir. Olha, uma mensagem bastante confortadora, porque na verdade todos nós temos algum momento, temos instantes ou temos horas e dias de dificuldades em que, como nos diz Emmanuel, as alfinetadas do mundo nos ferem o coração. Muitas vezes nós nos sentimos abalados em nossa estrutura emocional. Muitas vezes nós sentimos-nos enfraquecidos diante das provas, diante dos desafios, diante da incompreensão. São várias as situações que nos deixam em um estado assim. E então Emmanuel está nos convidando a refletir naqueles que estão em situações muito mais graves que a nossa. Irmãos que não têm os recursos que nós temos. Por isso, nós precisamos procurar nos colocar na condição de filhos agradecidos a Deus pelas oportunidades que nós estamos tendo, pois as provas, as dificuldades nos ajudam a crescer, a desenvolver potências, valores, coisas que somente nós somos capazes de construir no nosso mundo íntimo. Pois nós somos aqueles que estamos em crescimento, em aperfeiçoamento. E essas dificuldades são colocadas em nosso caminho ou são permitidas porque nós precisamos de aprender a trabalhar as nossas forças, os nossos recursos. Sempre que nós trazemos alguma dificuldade em nossa caminhada, Deus coloca ao lado dessa dificuldade todos os recursos que nós precisamos. Deus não vai deixar faltar os recursos que nós necessitamos para vencer as provações. Mas o que Emmanuel está dizendo para nós aí, para nós passarmos a refletir nesses irmãos que estão em condições muito mais precárias, porque eles muitas vezes não têm o conhecimento que nós temos de Jesus, da presença de Deus, do recurso da oração. E então, quando Emmanuel nos diz aí que nós poderemos ter a felicidade de auxiliar, é porque nós poderemos nos tornar instrumentos da providência
auxiliando os irmãos mais sofredores, né? O dom de servir, porque é uma das lições que Jesus nos traz e que nós não poderemos esquecer jamais, né? Como ele mesmo diz, o Filho do Homem não veio ao mundo para ser servido, mas para servir. Não é isso que Jesus nos fala no Evangelho? E então, se ele mesmo não só nos ensina com as palavras, mas especialmente com as atitudes, com os gestos, com o trabalho que ele teve em favor do próximo, se nós somos seguidores do Cristo, precisamos também andar por esses caminhos, servindo da melhor forma possível, dentro da nossa capacidade, a todos aqueles que precisam do nosso concurso. É a nossa forma de chegarmos mais depressa ao nosso aperfeiçoamento e até mesmo amenizando as nossas dívidas. Então, com essas palavras de Emmanuel, nós teremos grandes recursos para que nós estejamos em paz com a nossa consciência e procurando promover o nosso crescimento moral e espiritual, fortalecendo a corrente da fraternidade onde nós estivermos. Não é assim? E então, queridos irmãos e queridas irmãs, com essas mensagens para as nossas reflexões da noite, nós vamos aproveitar o teor das energias que nos envolvem, juntamente com a espiritualidade maior, para que nós possamos fazer as vibrações pelas pessoas que nós queremos auxiliar, as pessoas que estão passando dificuldades de todas as formas. Vamos elevar nossos pensamentos, mentalizando as equipes de socorro, os trabalhadores da seara de nosso Senhor Jesus Cristo, naqueles ambientes aonde a dor, o sofrimento, o desconforto estão batendo à porta desses irmãos necessitados. Vamos mentalizar do ambiente dos hospitais, aqueles irmãos que estão passando por um momento de tribulação, de desconforto, outros sendo submetidos a cirurgias, muitos irmãos que sofreram acidentes, confiemos nas energias da providência divina, nos recursos que a espiritualidade maior oferece. E envolvendo esses irmãos hospitalizados na luz e na paz, com a presença desses espíritos encarregados de socorrer, de aliviar. Vamos também envolver aqueles irmãos que estão nos manicômios e sanatórios,
nos hospícios, irmãos que estão desequilibrados emocionalmente, com a mente deturpada, que os bons espíritos possam levar o tratamento necessário com a bênção de Jesus. E o ambiente onde eles se encontram estejam impregnados desta energia transformadora que desce das esferas mais altas. Senhor Jesus, Divino Amigo, nesses momentos envolvemos esses irmãos sofredores, te pedindo luz, conforto em corações, em pensamentos que necessitam se recompor diante das provas, diante das dificuldades, tendo confiança no nosso Pai amantíssimo e na providência que sempre chega nos momentos necessários. Divino Amigo, que esta luz possa envolver e iluminar esses ambientes, auxiliando as equipes de tratamento, os médicos, os enfermeiros, as pessoas que estão sendo instrumentos da espiritualidade maior. Senhor, nós queremos também envolver asilos, casas de repouso, creches e orfanatos, que essas energias possam chegar até eles, ajudando a se renovar na esperança e na confiança. Divino Amigo, aqueles irmãos que estão nos presídios e cadeias, o teu amparo, a tua proteção, nesse momento de reabilitação que eles necessitam diante da sociedade, mas também diante da própria consciência. Que a tua paz possa estar presente em todos os corações. Senhor, te pedimos pela nossa pátria, pelo nosso povo, pelos teus missionários que estão procurando resgatar os valores da família, da liberdade, da fraternidade no solo da pátria do Cruzeiro. E da mesma forma que estas vibrações possam chegar a todos os dirigentes das nações que estão em conflitos, que a tua luz ilumine as decisões de cada um deles. Senhor, queremos
te pedir pelas nossas famílias, pelos nossos entes queridos, que possa estar presente os mentores, os espíritos de luz, nos ajudando a ter o discernimento em nossa caminhada terrena, nos ajudando a combater os inimigos que estão no nosso mundo íntimo, o nosso egoísmo, o nosso orgulho, o nosso personalismo. Senhor, confiamos que a Tua luz irá iluminar e que nós possamos ter a coragem e a força necessária para vencer esses desafios. Divino amigo, finalizamos assim mais um culto do Evangelho no lar e no coração. Que esta paz permaneça, Senhor, junto de cada um de nós, hoje e sempre. Assim seja. Graças a Deus e louvado seja Deus. Queridos irmãos e queridas irmãs, finalizamos aqui o nosso culto, pedindo a Deus que nos conceda novas oportunidades. Fiquem todos na paz e na luz do nosso Mestre. Que Jesus nos abençoe. Gratidão a todos.